E para falar um pouquinho mais a respeito da sessão extraordinária que estava em pauta a aprovação das contas do ex-prefeito Rodrigo Proença, as contas do ano de 2019, nós convidamos o prefeito para falar também um pouquinho a respeito desta aprovação, tanto do Tribunal de Contas quanto do Legislativo Capivariano, como também convidamos o prefeito para falar a respeito de uma ação civil pública, de uma medida liminar que pede, o bloqueio de bens, tanto do ex-prefeito quanto de uma empresa que também está envolvida nesse processo que ainda está em trâmites pela Justiça. Mas, desde já, ex-prefeito Rodrigo Proença, muito obrigado pela sua participação e vamos começando então a falar a respeito dessa aprovação de contas sua do ano em que você estava como prefeito, do ano de 2019, que foi aprovado tanto pelo Tribunal de Contas como também pela Câmara Municipal ontem aqui na cidade de Capivari. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia a todos os ouvintes da Raízes. É uma alegria poder estar aqui conversando novamente com vocês, trazendo as informações da forma mais clara possível, com toda a verdade, levando essas informações de tudo aquilo que envolve a vida pública de um ex-prefeito, de um prefeito que fui, Então é uma satisfação poder estar aqui e agradecendo a Raízes por me dar essa oportunidade de poder estar levando essas informações a todos os ouvintes capivarianos e da região de Capivari. Rodrigo, então ontem no Legislativo Capivariano tivemos a aprovação da conta do ano de 2019, que foi aprovado por unanimidade aqui no Legislativo e também teve a aprovação do Tribunal de Contas. Sim, o processo ele é auditado pelo Tribunal de Contas, que faz quadrimestralmente dentro da Prefeitura uma auditoria. Nós recebemos a cada 4 meses dentro da Prefeitura uma equipe do Tribunal de Contas que vem analisar todo o andamento da gestão pública. E no ano de 2019, nós tivemos um superávit, finalizamos o nosso ano, o nosso exercício, com um superávit orçamentário de 7,7 milhões de reais, que mostra a responsabilidade, a seriedade que nós tratamos o dinheiro público. Foi mais uma conta minha aprovada, eu já tinha tido contas aprovadas na época como presidente da Câmara, os 2 anos que fiquei, e agora mais uma conta no período de 8 anos que estive como prefeito de Capivari. Então uma alegria, uma felicidade, agradeci todos os secretários da época, todos os diretores, coordenadores e funcionários públicos que fazem com que essa máquina, essa engrenagem, ela funcione diariamente com eficiência. E foi isso que o tribunal apontou num parecer. Esse parecer, que é favorável do Tribunal de Contas, ele vem para a Câmara fazer o julgamento. Esse tribunal apontou relacionado a todos os anos que você foi prefeito, é isso? No ano de 2019, especificamente, este aqui. Então, aí mostrou a eficiência, ele faz um levantamento e dá o parecer. O parecer foi favorável e esse parecer é encaminhado à Câmara Municipal, que tem 90 dias para analisar e para fazer o julgamento. Desses 90 dias, 30 dias, essas contas elas ficam à disposição da população. Qualquer cidadão pode ter acesso a essas contas, fazer apontamentos, direcionar alguns requerimentos, fazer algumas denúncias e, graças a Deus, nos 30 dias não houve, por parte de nenhum cidadão capivariano, uma denúncia, um requerimento, quer que seja, para pedir as informações. Os vereadores, aí eles recebem nas comissões, seja Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, esse parecer do tribunal, se debruçam nessas informações e aí vão dar o parecer que vai para o plenário. Tanto a Comissão de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento deram um parecer favorável também, aí foi para julgamento no plenário ontem, na 3ª sessão extraordinária, as contas do exercício de 2019. E por unanimidade, todos os vereadores ontem aprovaram o parecer do Tribunal de Contas, mostrando a eficiência na nossa gestão em 2019. Volto a falar, finalizamos o ano cumprindo todos os direitos constitucionais, investimos o dinheiro do Fundeb, o dinheiro da educação, da saúde, aplicamos corretamente em folha de pagamento, não ultrapassamos o percentual de folha de pagamento, todos os precatórios foram pagos. Precatórios são dívidas antigas, trabalhistas ou não, que vêm para
para os governos, e você tem a responsabilidade e a obrigação de pagar. Então, tudo aquilo que foi obrigatório, nós investimos da forma correta. Terminamos o ano bem, no exercício de 2019, e em 2020 o parecer também já está favorável pelo Tribunal de Contas. Não chegou à Câmara Municipal, mas nós fechamos o ano, o nosso mandato em 2020, graças a Deus, muito bem, entregando uma prefeitura em melhores condições do que quando nós assumimos. Então, ontem, uma alegria, volto a falar, uma felicidade, porque a nossa equipe, na época, fez um trabalho de recuperação, depois de uma crise econômica e financeira que o Brasil passou e as prefeituras sentiram muito. Nós entregamos esses resultados ao Tribunal de Contas, esses resultados à população de Capivari, e ontem a concretização de todo esse processo de 2019, que foi a aprovação por parte dos vereadores. Então, desse ciclo de 8 anos frente ao comando do município, só falta agora o ano de 2020 para que seja finalizado esse ciclo? Só 2020, já lembrando que o tribunal já deu o parecer favorável. Então nós, ano que vem, ou esse ano ainda, receberemos as contas na Câmara e se começa um novo processo para que a gente possa ter mais um julgamento dos vereadores e, se Deus quiser, com aprovação unânime de todos eles novamente. Rodrigo. Agora, a tendência com a apontação, né, com a aprovação, né, do Tribunal de Contas, a tendência, na maioria das vezes, são as câmaras aprovarem, né? Porque há a possibilidade de não se aprovar quando vem a aprovação do... Vem favorável, né? O tribunal é um órgão técnico que dá esse parecer, né? É um parecer, né? O julgamento cabe à Câmara Municipal e é claro que na política você tem as questões aí que envolvem algumas situações que acabam deixando de lado a parte técnica e indo pela parte política. Tipo, se aparecer alguma prova de que algo aconteceu de errado, pode ser indicado ali, né? Pode sim. E você falou, fica lá para 30 dias, né? Para se contestar e tal. É dado toda a transparência, toda a abertura para que as pessoas possam, cidadãos possam ir até a Câmara Municipal e analisarem. Né? E as comissões e os vereadores dentro da Câmara possam também analisar e avaliar e fazer depois o seu julgamento final através do seu voto. Mas é claro que o parecer, ele dá muita base aos vereadores. E aí eu tenho visto em algumas câmaras que, por politicagem, acaba revertendo esse parecer favorável do tribunal por questões políticas, tentando tornar o prefeito, o responsável pelas contas, inelegível. Ou seja, a última instância nesse caso, né? Sim, mas é percebido isso, né? Uma questão política envolvida. Não é o caso, não percebo isso aqui em Capivari, muito longe disso, que nem ontem nós tivemos aí a aprovação unânime. Eu tive alguns embates com vereadores que hoje foram reeleitos, que na minha época eram, né, faziam parte da Câmara, mas que não tivemos problema nenhum, né? Deixamos de lado a parte política e eles se debruçaram e analisaram a parte técnica mesmo, separando as coisas. Graças a Deus, ontem, a aprovação unânime das contas de 2019. Rodrigo, nós também tivemos nos últimos dias uma notícia que veio a público, né? A gente vai tentar passar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, antes da gente começar a falar um pouco a respeito disso. Porque a Prefeitura de Capivari, através do seu departamento jurídico, solicitou uma ação civil pública de medida liminar de indisponibilidade de bens do ex-prefeito Rodrigo Proença e também da empresa Cisvetor Informática, após o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgar irregular a contratação sem licitação da empresa em questão, a Cisvetor, para prestar serviços de aquisição da licença dos módulos de sistemas e também as manutenções desses sistemas. E o contrato foi renovado por mais 4 anos sem licitação, como diz o Tribunal de Contas de São Paulo, que julgou irregular também estas contratações. Os relatores do tribunal julgaram irregulares o procedimento, o contrato, os termos aditivos e também os atos de despesas, por entenderem que ficou justificado o motivo da escolha da empresa contratada, pois existiam outras do mesmo ramo na época. O tribunal também afirmou que a contratação não indicou de forma clara a compatibilidade do preço contratado
com outros praticados do mercado, não ficando demonstrada e também de benefício para que a administração tivesse aí, além do que ficou demonstrada a urgência, não ficou demonstrada a urgência na contratação, consequentemente, ferindo os dispositivos legais e regulamentados a inexigibilidade dessa licitação. Com isso, a Prefeitura de Capivari solicitou ao Poder Judiciário de Capivari, em caráter de liminar, o bloqueio de bens e contas correntes, investimentos e carros nos valores de R$ 5.224.050,25 de ambas as partes, tanto do ex-prefeito, de você, Rodrigo, como também da empresa que está sendo julgada. E o juiz de direito da comarca de Capivari, Dr. Fredson Capellini, decretou no último dia 14 de abril de 2023 o pedido da Prefeitura de Capivari de ação civil pública de medida liminar de indisponibilidade de bens do Rodrigo Abdala Proença e também da Cisvetor Informática, que assegurem integral o ressarcimento do dano, observando-se no cumprimento da medida no valor que citamos, caso isso seja julgado lá na frente como improcedente. Então, Rodrigo, vamos começar essa conversa perguntando para você, né? O Tribunal de Contas julgou irregular a contratação diante da ausência de cotações na época, né? E qual foi o motivo da contratação de uma empresa sem a licitação e a dispensa do processo naquela época? Olha, vamos começar aqui por parte que acaba lendo uma decisão, né? Na verdade uma liminar, deixar claro que não há condenação nenhuma, né? Isso está claro aí, como deu a entender uma publicação num jornal eletrônico no final de semana, levando as pessoas e puxando a comentários que mexem com a moral da gente, com toda a reputação, né, deixa a gente muito triste em ver que pessoas não leem o conteúdo todo, né, lê a manchete, que a manchete é tendenciosa, nós sabemos, né, desse jornal, qual a finalidade que tem esse jornal. Em nenhum momento esse jornal me deu o direito de poder explicar, de poder esclarecer como nós estamos aqui hoje, diferente da Raízes que lê, né, a decisão, um processo, e dá a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje. Não há condenação, não há nenhuma ação transitada e julgada. Então eu quero contar um pouquinho aqui de como são feitos esses processos na prefeitura, porque muita gente acha que o prefeito faz o que ele quer, né? Existe um procedimento dentro da prefeitura com toda a orientação de vários departamentos. Você tem um departamento jurídico dentro da prefeitura que, de acordo com a necessidade de contratos que a prefeitura precisa, ela dá o parecer qual o caminho deve ser seguido. Nesse caso especificamente, o município de Capivari, a prefeitura, 3 anos antes da minha administração, comprou um software de gestão, que é para transmitir, para organizar, para informatizar todos os setores da prefeitura, envolvendo dívida ativa, a parte financeira, a parte tributária, e essas informações, elas são transmitidas diariamente ao Tribunal de Contas. E aqui eu faço um parênteses, em 2014, se você puxar, as minhas contas da prefeitura foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. O que existe é um apontamento em um dos processos. O que aconteceu? Em 2010 a prefeitura pagou quase 300 mil de um software. E esse software, quando nós assumimos, já estava sendo usado por parte de secretarias, e nós precisamos, em 2014, informatizar o cemitério, informatizar a ouvidoria da prefeitura, informatizar, ter um controle de frotas da prefeitura, e fomos buscar, dentro do mercado, algo compatível com aquele software. Porque senão nós teríamos que comprar novamente um software. A prefeitura pagou 300 mil reais. Você imagina jogar fora um software
né, porque não é compatível esses novos módulos que nós iríamos implantar. Não, nós respeitamos o investimento que foi feito em 2010 e compramos e adquirimos esses módulos novos na gestão, compatível. Eu até estava falando para o Marquinho aqui que a gente acaba tendo uma facilidade para explicar quando a gente coloca na vida das pessoas. Você tem um Samsung, um celular Samsung, e aí você vai comprar um acessório do iPhone? É compatível? Não é compatível. Então nós fomos buscar no mercado algo que era compatível. E algo que era compatível aos módulos eram os módulos daquele software que tinha sido adquirido em 2010. Por isso não foi feita licitação. Foi feita uma justificativa, né, mostrando a economicidade. Nós não descartamos um software que foi pago em 2010 R$300 mil e trouxemos para a gestão módulos de que servidores já estavam acostumados a trabalhar com ele, não deixando sem sistema a prefeitura, não deixando de informar diariamente o Tribunal de Contas. E fizemos uma gestão informatizando outros departamentos. Esse é o entendimento. Agora, cabe a nós a levar essas informações. Ou seja, se tivesse tido uma licitação, teria que se começar do zero, fazer toda com um novo software, uma outra... Sim, nós procuramos o quê? Respeitar esse investimento de R$300 mil. Se é feito um novo processo, você tem que jogar. Eu poderia estar aqui hoje respondendo por que eu não tornei esse software abastecido através desses novos contratos. Por que você desligou, descartou esse software que foi comprado em 2010? Comprou um outro novo. Eu poderia estar seria muito pior, para mim, como gestor, estar respondendo de um investimento que a prefeitura fez de R$300 mil à época, do que eu estar hoje prestando essas informações porque eu adquiri novos módulos. Primeiro, a gestão ela está sendo feita no cemitério, na ouvidoria, ela foi feita no jurídico, teve a prestação do serviço. Quando as pessoas colocam aí, parece que o Rodrigo tem 5 milhões na conta, e esses 5 milhões está sendo retirado, bloqueado das contas. Não é nada disso. Na verdade, o que acontece? O tribunal ele faz uma conta em cima de quanto você, na época, pagou para essa empresa, e aí faz corrigido tudo, e parece que é um bloqueio em cima das contas do Rodrigo, que ele tem 5 milhões na conta. Eu acho que é bom a gente explicar aqui, não existe isso, gente. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu ouvi cada comentário, dizendo que o Rodrigo aí, tem 5 milhões na conta, tá bloqueado as contas. Gente, isso é um procedimento normal. Todo prefeito tem uma situação como essa. Volto a dizer, não houve julgamento, não houve condenação. O que é feito é um procedimento normal em cima de um contrato, no qual eu hoje estou apresentando todas essas informações, como já apresentei em outros diversos processos, mas não foi destacado dessa forma, porque não havia interesse, porque ano que vem tem eleição. A gente sabe que a partir de agora as coisas vão começar a se aflorar, as coisas começam a se afunilar, e aí, Rodrigo é candidato aqui ou em Rafar, já começa a se borbulhar coisas dessa. E, infelizmente, as pessoas mais intencionadas... Não, eu falo assim, eu continuo a minha vida, eu tenho trabalhado em prol às cidades aqui da região, através dos contatos que eu tenho, trazido recursos, mesmo não participando da vida pública. Sou um cidadão que gosta de Capivari, gosta de Rafar, moro em Rafar hoje, tenho a minha vida diariamente em Rafar, vou ao supermercado, vou à padaria, e é normal as pessoas perguntarem. Só que a gente já percebe-se que existe o quê? Uma questão política sendo envolvida na situação. Até 2021, eu estava lá trazendo recursos na cidade, e ninguém falava nada. Agora já começam a falar de outra forma, tentando denegrir, difamar, caluniar. Então hoje aqui é uma oportunidade de a gente poder estar explicando tudo o que acontece. Todo prefeito tem a auditoria realizada, tem os apontamentos e tem os processos.
Esse processo, volta a falar, está julgado? Não. Tanto é que aqui quando o juiz aqui da comarca de Capivari concede essa liminar, ele cita-se os requeridos para contestarem a ação no prazo de 30 dias. Houve condenação? Não. Não houve. Agora, o que foi publicado no final de semana por um jornal eletrônico parece que o Rodrigo tem 5 milhões na conta, parece que ele foi condenado, parece que ele está tendo que devolver dinheiro, parece que houve corrupção. Não houve corrupção, tá claro. Porque o que foi feito? Uma modalidade no qual alguns conselheiros do tribunais entendeu de que não era para ter sido feito o processo da forma que foi feito, sem licitação. Existe um dispositivo na lei de licitações no qual podem ser feitos processos com dispensa de licitação. E analisado pela nossa equipe, se caminhou por não ter o processo licitatório, porque nós tínhamos um software. Eu tinha que contratar algo que era compatível. Os 4 termos aditivos também se baseiam nessa? Sim, todos se baseiam nesse processo. Porque qual é o termo aditivo? Porque a prefeitura pode renovar os seus contratos, depois, claro, com toda a justificativa, por 5 vezes. Então você fez a licitação, você contratou uma empresa hoje. Ou você seguiu o caminho de não se fazer a licitação com a justificativa. Você pode, depois, com várias justificativas, com muito embasamento, renovar por 5 vezes o contrato. Isso são procedimentos normais. A justiça, o direito, tem muitas interpretações. Tem conselheiros do tribunal que dão a sua opinião favorável. Tem conselheiros que não. E na justiça a mesma coisa. Quantos processos nós tivemos aqui, uma interpretação do juiz, uma decisão do juiz, que depois em segunda instância são revertidos. Isso qualquer cidadão que tem processo sabe, que ele só se encerra lá em cima. Tem uma instância superior que depois vai analisar. Tem todo um rito os processos, tem todo um direito de defesa. Então, do jeito que foi colocado no sábado, parece que o Rodrigo tinha 5 milhões na conta, parece que ele roubou, parece que ele desviou dinheiro. Não, foi uma contratação onde teve uma interpretação de que deveria ter sido feito o processo dessa forma. Eu já tive outros processos, todos os prefeitos têm processos diariamente, principalmente apontamentos do tribunal, que depois na justiça são revertidos de forma fácil, porque o entendimento, o tribunal ele tem uma competência, ele analisa de um jeito e a justiça vai interpretar e vai analisar de outra forma. Então, na época, para a contratação sem licitação, o senhor consultou o departamento jurídico, a equipe sua na época, para que esse tipo de contratação fosse feita? Todo o processo dentro da prefeitura tem o parecer jurídico. O parecer é consultivo. Você faz uma consulta ao jurídico para começar qualquer processo. Qualquer processo. Tem que estar anexo no início de qualquer contratação. Primeiro, você tem que ter orçamento. Tem orçamento? Aquele contrato que o secretário... Porque isso é muito mais administrativo do que político. Isso é uma contratação onde há necessidade de se fazer a gestão através dos secretários. Nós tínhamos problema no cemitério, vocês se lembram disso. Nós tivemos funcionários exonerados no cemitério por problemas. Vocês sabem disso, nós sabemos disso. Vendiam terrenos por fora. Havia necessidade de informatização. Realmente, eu me lembro, minha mãe faleceu em 2013. Não se tinha controle, não se chegava lá, não tinha um... Quando que foi, Marquinhos? Em 2013, minha mãe 2013. faleceu. Quando que foi esse contrato? A partir de 2014? 2014. Por quê? Olha só, então tudo vai se encaixando e vai se justificando. 14, 15, 16, 17, né? A informatização do cemitério aconteceu em 2014. Se você vai no cemitério hoje, vai lá no cemitério. Tudo informatizado. Nessa época minha mãe chegou lá, não sabia onde que ficava. Se ia lá no computador, não existia cadastro, cara. Isso é verdade, isso eu provo porque a pessoa ia pagar, pagava uma taxa, recolhia uma taxa, eles davam um papel escrito à mão. E esse dinheiro não entrava nos cofres da prefeitura. Ouvidoria, as pessoas ligavam na prefeitura, não tinham informações. Não sabia aonde recorrer. Criamos uma ouvidoria, era distribuída todas as demandas, as reclamações, as necessidades.
para todos os secretários para poder dar resposta à população. Agora, Rodrigo, se foi feito todo esse processo para manter esse software, isso foi mantido, né? Foi mantido. Se ele não vinha funcionando, deveria ter sido feito dessa forma? Mantê-lo? O software funcionava. Ele funcionava com tributação, atendendo outras áreas e outros departamentos. Aí nós tínhamos a necessidade de informatização no cemitério, nós fomos buscar algo que era compatível. São módulos, Marco. Então você precisa de ouvidoria. Você vai buscar aquele módulo que seja compatível para encaixar com esse software aqui. Ok, Por isso perfeito. que eu dei o exemplo do iPhone. Fala mais. Por isso que eu dei o exemplo do iPhone e do Samsung, o Android e o iOS. Né? Você tem um acessório aqui, você tem um equipamento aqui. É igual aqui na rádio. Você tem um equipamento. Tem muitos equipamentos que os acessórios não vão encaixar esse equipamento que você tem. Você tinha que incorporar, né, determinadas... Eu vou dar um exemplo aqui. Você tem toda uma máquina funcionando, né, para a rádio estar aqui no ar hoje. Né, Toninho é mais a parte técnica. E você vai buscar o que no mercado? Compatível. Algo compatível. Você vai tirar toda essa peça mãe que existe aqui? Não. Você vai trazendo módulos que sejam compatíveis. Por isso, a avaliação, a análise na época foi: não vamos optar em fazer uma licitação, porque podemos abrir uma licitação e uma empresa que não seja compatível com o software que foi adquirido 3 anos antes da minha administração e foi pago R$300 mil, seja deixado de lado. Que daí você... E hoje é mantido ainda o mesmo software? Não, nós mudamos em 2019. Daí houve a mudança em 2019. Já houve. Aí foi feita uma licitação maior, porque o software já estava com quase 10 anos. Então tem que ter atualização. Vai mudando muito. Igual aqui, um computador sai de linha 1 ano depois. Então tudo isso nós estamos explicando. Não houve dolo, não houve superfaturamento, não houve desvio de dinheiro, não houve nada. Nada. Muito pelo contrário, houve a economicidade. Nós aproveitamos um sistema, um software que foi adquirido antes. Eu poderia, e a gente sabe disso, tem muito prefeito que assume, ele muda tudo. Ele muda tudo, né? Ele quer o quê? Eu vou fazer a gestão disso. Não. Nós, primeira coisa, não vamos, isso aqui faz parte do patrimônio da prefeitura. Isso aqui foi pago R$300 mil. Vamos buscar módulos que se adaptem a ele. Rodrigo, agora deixa eu fazer uma pergunta para você. O Tribunal de Contas é um órgão fiscalizador do Estado de São Paulo, e você mesmo disse que ele faz apontamentos a cada 4 meses, é isso? A cada 4 meses, quadrimestral. Ele vem em abril, agosto e no final do ano. E esse apontamento veio agora após a sua saída do governo. Como você também vê essa brecha que o Tribunal de Contas deixa? Em vez de ele apontar no momento que você está como governante e faz o apontamento só depois, não é um pouco sem lógica isso também? Essa é a grande dificuldade dos gestores, mas isso foi mudado. Tá? Em 2014 ainda era feito como? A auditoria era feita anualmente. Pior, você tinha o exercício de 2000, vamos lá, nós estamos em 2023. O Tribunal de Contas ele vinha geralmente em agosto de 2023 para fazer a auditoria das contas de 2022. Era pior, por isso que demora assim. Agora, com essa mudança quadrimestral, isso ficou melhor para o gestor sério. Porque o tribunal ele vem em abril. Ele analisa, janeiro a abril, e aí ele já faz os apontamentos. Se há alguma coisa que ele entenda que está errado, você já procura fazer o quê? Opa, vem aqui, nós já vamos corrigir. Ele volta em agosto, Marquinho. O que vai acontecer? Já corrigimos aquele apontamento que você fez. E isso acontece agora, fica mais fácil para o gestor, né, para poder. Antigamente não. Antigamente ele vinha anualmente, ele vinha em agosto para auditar o exercício anterior. E aí o que acontecia? Muitos diretores, muitos secretários já não estavam mais na pasta. Porque esses contratos são geridos, feita a gestão,
pelos diretores, pelos secretários. Tem muitos contratos que no dia a dia, né, a prefeitura faz, né, e que o prefeito às vezes nem sabe, é a necessidade da secretaria, né? Só que, claro, quem que é o representante dessas contas? É o prefeito, né? Os secretários, eles fazem tudo certinho, toda a parte jurídica, consulta aqui, consulta ali, tem um departamento de licitação, esse departamento de licitação analisa para poder fazer todos os processos da maior forma transparente. É claro, e sempre vai existir interpretações. O meu jurídico optou por dessa forma. Chega aqui um auditor do tribunal e fala, ó, não entendo dessa forma. Por isso que há depois o caminho da justiça. Então o tribunal entendeu de uma forma diferente do que os departamentos da prefeitura analisaram e tomaram as medidas, então vai para a justiça. E aí a gente tem explicado, eu graças a Deus, até hoje, ano que vem completa 20 anos que eu fui eleito pela primeira vez vereador. Não respondo, não tenho uma condenação por corrupção, tenho os meus direitos políticos preservados, posso votar e posso ser votado se quiser. Então isso me orgulha muito. E ficar 8 anos numa prefeitura, eu estava até falando para o Jean aqui, não é fácil, porque você assume processos de outros prefeitos. Eu respondi um processo de 1998. Processos precatórios. 1998, de uma área verde, vocês devem saber, no São João, que foi invadida, que na verdade não é mais um problema ambiental, é um problema social. E eu respondi e graças a Deus consegui me livrar desse processo. É a vida, né? Quando a gente se propõe a ser candidato a prefeito, ganha, mas você sabe dos riscos que você tem e que você vai responder com o seu CPF. Graças a Deus, né, me mantenho limpo até hoje. Rodrigo, e neste caso, agora corre ainda em primeira instância esse processo para ter os apontamentos, tanto da defesa quanto... Como que está o trâmite desse processo? Esse processo está, como você mesmo colocou, Tony, tem 30 dias para a gente apresentar justificativas. Está na fase ainda de apresentar os documentos. De tudo aquilo que eu estou falando aqui vai ser colocado no papel e vai justificar. Eu tenho a certeza que a decisão vai ser favorável. Então, para a gente finalizar esse bate-papo, Rodrigo, ainda falando um pouquinho na sua trajetória, tivemos ontem mais uma conta aprovada, esse processo que está em andamento na justiça, que vai ser julgado ainda, e tivemos também as contas de 2013, da gestão do Rodrigo, aprovada, 2014, 2015 também aprovada, daí 2016 tivemos uma conta reprovada, 17 e 18, como que ficaram essas? 17 e 18 também teve parecer desfavorável, e nós estamos revertendo agora em 2019 e 2020 todo esse momento difícil que nós passamos. Isso que eu falo, nós vamos entregar 2019 e 2020, entregamos agora com superávit em 2019 orçamentário de 7,7 milhões, e em 2020 o resultado ainda é melhor, que nós vamos estar aqui apresentando a vocês e mostrando como nós entregamos à prefeitura. Rodrigo, um ótimo dia, muito obrigado pela sua vinda até os estúdios da Raízes FM, estar falando aqui conosco para esclarecer a população sobre as situações políticas e também para que a população fique ciente do que está ocorrendo. Eu agradeço, Tony, Marquinhos, a todos da Raízes pelo convite de poder estar aqui falando, e saio daqui agora também, já quero dar uma boa notícia, os vereadores de Rafar, o Luiz Fernando Zapp, que é o presidente, o Marcelo, o Brigatti, o Ernesto Brigatti e também o Pedrinho, já me solicitaram 250 mil para a Santa Casa de Capivari, e nós, através desse trabalho que a gente faz com o deputado federal Carlos Sampaio, já são mais de 2 milhões intermediados para a Rafar de 2021 a 2023, nós estaremos conversando com o senhor Ademar Cash para que coloque à disposição, através da emenda do Carlos Sampaio, 250 mil para compra de equipamentos para a Santa Casa de Capivari. Então quero já dar essa boa notícia aqui, e nos próximos dias o presidente da Câmara e os vereadores estarão em conversa com o diretor da Santa Casa, o senhor Ademar Cash. Então muito obrigado, ótima Tony, notícia. Obrigado, Marquinhos. Estamos trabalhando, apesar de não estar em nenhum cargo público hoje, mas trazendo, através dessas parcerias que tive na vida pública, esses recursos importantes tanto para Rafar como para Capivari.
Muito obrigado, uma ótima terça-feira.